O santo do dia 11 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São João Gabriel Perbiore e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de setembro. Sua diocese era Cariotes, seu município era Poitiers e a sua paróquia era no bairro de Mogniex. Lá em 6 de janeiro de 1802, no século XIX, Jean Gabriel Pordiere, nascido como o filho mais velho de Pedro Pordier e Maria Rival, recebeu a educação cristã em sua família, nos anos do Império de Napoleão, quando muito conspiravam contra a Igreja Católica. Estudos elementares em seu país com inteligência e lucro. Dentro do seu coração, o jovem Jean Gabriel tem uma grande paixão, o único amor a Jesus, o Salvador, crucificado, e cada dia cresce no amor a Jesus, a sua doação a Deus. Ele apenas um menino, quando ajuda seu pai, que trabalhava no campo, encarregado principalmente de supervisionar os camponeses empregados da fazenda da família Piet. Seu irmão, Luiz, entrou no seminário de Montgeverrat em 1816, no século XIX. Dirigiu-se por seu tio paterno, Monsieur Jacques, e dos padres das missões dos Lazaristas de São Vicente de Paulo. Jean Gabriel, 15 anos, acompanhava o irmão mais novo ao seminário para lhe fazer companhia durante algum tempo. Mas no seminário desenvolveu-se uma paixão pela vida religiosa, nas pegadas de grandes santo da caridade. Então ele decide ficar lá e pede para ser admitido na congregação da missão. Acolhido, logo se revela um noviço modelo exemplar na oração e na obediência e na mortificação. Jesus merece tudo, porque não lhe dá tudo. Em 28 de dezembro de 1820, no século XIX, ele ofereceu seus votos a Deus. Tem 18 anos, começa a estudar teologia na casa da mãe das congregação em Paris, na França. Destaca-se por ser inteligente, em comum por sua doçura, por sua caridade e teologia, que o torna semelhante a São Vicente, o pai fundador. Sem proceder, ele se tornou um modelo para seus colegas que olhavam para ele, se sentiam convidados a melhor. Ele exerce uma forte influência sobre os demais, por isso é enviado por ensinar os meninos em Saint-Viet-Clamiard, aonde revela seu exemplo de didática e seu zelo pela educação dos mais jovens na estatura de Jesus. Em 23 de setembro de 1826, no século XIX, ordenou-se sacerdote na capela da casa da mãe em Paris, na França. Tem 24 anos, verdadeiro amante de Jesus. Os superiores, pensando em prolongá-lo como exemplo aos leigos da congregação, enviaram para ensinar teologia dogmática no seminário maior de Saint-Flour. Depois foi enviado a reitor do aposentadoria eclesiástica de Inaugurada em 1827, no século XIX. Na mesma cidade, no outono de 1832, no século XIX, foi chamado de volta a Paris, na França, como vice-mestre dos noviços da casa de São Lourenço. Obediente, fez tudo, mas o padre Jean Gabriel tem outro sonho: a missões na China, e pede repetidamente com insistência para ser enviado, para trazer Jesus Cristo, para converter as almas, e ele e seu desejo tornou-se ainda mais ardente quando,
Em 2 de maio de 1831, no século XIX, o seu irmão mais novo, padre Luiz Pomvier, morre em Batávia, enquanto viajava para chegar à China. Ele vai ter que tomar o seu lugar. Finalmente concedido em 21 de março de 1835, no século XIX, ele partiu do porto de Le Fangui, destino à China. No dia 29 de agosto seguinte, desembarcou em Macau e ali permaneceu alguns meses para realizar os estudos de língua chinesa, antes de ser enviado para a província entre o sul de Hunan. Algum tempo depois, foi nomeado primeiro vigário-geral e seguiu 1 ano e meio emocionante trabalhando no apostólico na província de 174 mil quilômetros quadrados, em meio às aprovações, dificuldades e todo tipo, inclusive as primeiras perseguições. Em janeiro de 1838, no século XIX, foi transferido para a província de Aoquan, aonde suas atividades missionárias se tornou ainda mais intensas e seus sermões e conferências espirituais ele proclamava: só existe uma realidade necessária, Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós apenas temos que caminhar por aqui, para não nos desviarmos do propósito. Precisamos de uma luz que ilumine o caminho, e esta luz só pode ser Ele, Jesus Cristo, o verdade em pessoa. Ele mesmo disse: e quando segue-me, não anda nas trevas, mas possui a luz da vida eterna. Há perseguições ao anticatolicismo arrebenta na China. O padre Jean Gabriel é forçado a refugiar-se na clandestinidade. Ele tem uma certeza: nós também precisamos de força para nos sustentar nessa caminhada e nos fazer preservar nela. O próprio Jesus quis ser o nosso alimento, dando-se-nos na Eucaristia. Será a nossa força, e nos isso que ele disse: eu sou a vida. Encontramos tudo que podemos desejar no Jesus Cristo crucificado e no Evangelho e na Eucaristia. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Portanto, somos obrigados a nos apegar somente a Jesus Cristo e não aprender nada além do que ele, segui-lo sem cessar. Durante a perseguição, o padre é traído por um cristão covarde que, seduzido pela a generosidade dos missionários, revela o seu esconderijo. O padre foi capturado em Tanchuan, no dia 26 de setembro de 1839, no século XIX. É levado para Yuanchuan, aonde foi submetido aos primeiros longos interrogatórios, acomodando-se de torturas cruéis. Transferido no dia seguinte para Yunquanxiang, sobre mais interrogatórios e torturas, depois encarregando nas instalações e prisões de Wixing, aonde permaneceu 8 meses entre torturas e sofrimentos, esperando que a sua sentença de morte pronunciada contra ele perto do tribunal local fosse ratificada pelo imperador. Naquele triste período, o padre Jean Gabriel tinha uma certeza: não podemos ser salvos senão conformando-nos a Jesus Cristo. Depois da morte, não nos perseguirão se formos sábios. Ocupamos cargos importantes e conquistamos estimas dos homens, mas se nos empenhamos em conhecer
e imitar a Jesus Cristo, se Deus não encontrasse-nos nenhum traço de modelo divino, certamente seremos rejeitados. Mas se nós confortamos-nos e este modelo, seremos glorificados, os santos no céu. Não só senão a imagem de Cristo glorificamos como na terra eram de Cristo sofredor, dedicado às obras da missão. Ele, ardente missionário, apenas prestes a ser sacrificado, fez desde a infância conforme Jesus. Ratificando o imperador, aconteceu que, na manhã do dia 11 de setembro de 1840, ao meio-dia, o padre Jean Gabriel Poviet, aos 31 anos, foi crucificado como Jesus e morto em Espanha. E tudo cumpriu como ele havia desejado, quando ainda preparava para o sacerdote a vida e sangue para Jesus Cristo. Em uma sua conferência espiritual com os lemas da liturgia das horas do dia de sua festa, 11 de setembro, ele havia dito, completamente cristologênico como era: tenhamos sempre Jesus Cristo diante de nossos olhos, agarremos em seus sentimentos íntimos, apropriemo-nos das suas virtudes e do seu estilo de vida. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de setembro. Em Roma, no seminário da Basílica junto à Via Saliena, o sepultamento dos santos mártires Prócio Jacinto, a quem o Papa São Damásio, depois de recuperar os seus túmulos ocultos na terra, celebrou em seus versos neste lugar. Passados 15 séculos foi encontrado intacto o sepulcro e o corpo cremado de São Jacinto no século III, no ano 250. Em Zurique, na Suíça, os santos mártires Félix e Russes faleceram no século III, no ano de 280. A comemoração de São Ponício, bispo do Egito, que foi um dos grandes professores da fé no tempo do imperador Galeriano Maximino. Depois de lhe ser dado os olhos dos príncipes ladrões, foram martirizados no século IV, no ano de 301. Em Lyon, na França, São Paciente, bispo, movido pela caridade, distribuiu gratuitamente os alimentos necessários para as cidades situadas ao longo do rio Rodonócio, para socorrer a população oprimida pela fome. Além disso, exerceu grandes atividades apostólicas de conversão dos hereges e nos cuidados dos pobres. Faleceu de morte natural no século V, no ano 480. Em Paris, capital da França, o falecimento do São Sacerdote Bispo de Lyon, que viveu no temor do amor de Deus e morreu quando se encontrava nesta cidade para participar do concílio. Faleceu no século VI, no ano 552. Na ilha Votes, no litoral da Cabriera, na França, São Daniel, bispo e abade em Burgos, faleceu de morte natural no século VI, no ano 584. No Monte Lúcio, também na França, o falecimento de São Aldécio, abade do mosteiro de Fauchemort, que levou muitas lágrimas e distensão de um breve momento. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 670. Em Toulouse, também na França, São Luís e bispo, depois de ter casado, tomou a decisão de se retirar para uma vida monástica e, ao mesmo tempo, também a sua esposa, Odila, seguiu o mesmo caminho. Faleceram de morte natural no século VII, no ano de 680. No mosteiro de Auriera, na Gabiera, na região da Itália, Santo Elias, que sobrenome Epidiatria, que seguiu a vida eremítica
depois do Celício. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 960. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Gasman Korita, catequista, e as crianças Francisco Taiogo, Pedro Schumann, mártires que depois dos seus pais terem sofrido o martírio na véspera deste dia, também eles padeceram por amor a nosso Senhor Jesus Cristo da mesma forma do martírio no século XVII, no ano de 1622. O beato bem-aventurado de Barcelona, Miguel Gran, irmão da Ordem dos Frades Magnos de grande observância regular, constituiu muitos lugares aos territórios como conventos desvinados a retirada espiritual das povos. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano 648. No barco na prisão ancorados na França, o beato Francisco Mugier, presbítero e mártir, que durante a Revolução Francesa foi preso pela galera por causa do sacerdócio e morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Barcelona, na Espanha, o beato Pedro de Rotine, religioso da Ordem de São João de Deus, mártir que durante a perseguição contra a Igreja Católica na Guerra Civil Espanhola. Em Gênova, na província de Valência da Espanha, o beato José Maria Segui Francis, presbítero, martirizado na perseguição pela Guerra Civil Espanhola. Em Loli, perto de Ansburg, também na Espanha, o beato Fortunato Artines Francis, presbítero da diocese de Albacete, mártir durante a perseguição contra a Igreja Católica na Guerra Civil Espanhola. Em Kranjski, na Croácia, o beato Francisco João Bonifácio, presbítero da diocese de Trieste, mártir que durante a ocupação de sua pátria por um regime imundo e interreligioso foi cruelmente assassinado em ódio à Santa Igreja Católica e ao sacerdote no século XX, no ano de 1946. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de setembro, dia que a Igreja celebra a história de vida de São João Gabriel Perbolieri, sacerdote e professor.